Eu vou pedir nesse momento que o irmão Lucas esteja elevando ao Senhor mais uma palavra de oração, entregando esse culto diante do altar dele e pedindo para que o Espírito Santo possa estar conduzindo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, Senhor, somos gratos a Ti, Senhor, por estarmos aqui reunidos em Teu nome. Somos mais do que gratos, Senhor, porque hoje foi um dia escolhido, Senhor, qual nós nos lembramos e celebramos, Senhor, a Tua vitória na cruz, para nos dar a oportunidade, Senhor, de estarmos contigo. Pedimos, Senhor, que essa mesma palavra, Senhor, que nos alcançou, seja alcançar os corações que estão perdidos, aqueles que necessitam dela. Capacita cada um de nós, para que nós não sejamos egoístas, mas que nós venhamos compartilhar, Senhor, desse verdadeiro amor, da Sua salvação. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. A Páscoa é a celebração da maior demonstração de amor da história. É o momento em que lembramos que Jesus entregou sua vida na cruz pelos nossos pecados, mas também venceu a morte ao ressuscitar no terceiro dia. Mais do que uma data, a Páscoa é a certeza de que existe esperança, perdão e nova vida para todos os que creem. A cruz nos mostra o amor de Deus e a ressurreição nos lembra que a última palavra nunca é a dor, mas a vitória. Por isso, essa noite nós nos reunimos para celebrar aquele que venceu a cruz, o pecado e a morte.
A Páscoa é a certeza de que Jesus está vivo. Então vamos juntos exaltar o nome dele, o nome que está acima de todo nome. Aleluia, glória a Deus. E eu convido os irmãos a recitarem comigo o versículo de Isaías 53:5 e Filipenses 2, do 9 ao 11. Convido para que toda a igreja fale juntamente comigo. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Amém, glória a Deus. Ele abriu mão de si.
Apocalipse 5:12 diz que o Senhor é o digno do Cordeiro, que foi morto e há de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra e glória e louvor. Vamos continuar louvando ao Senhor.
nós ouvimos e sentimos, Senhor, a Tua presença nesse lugar, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada porque Tu és real. Obrigada porque o Senhor se entregou o nosso lugar, Jesus. E nós Te adoramos, nós Te engrandecemos e declaramos que santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Mas o lugar onde Jesus entregou sua vida por amor. Na cruz havia dor, havia renúncia, mas também havia graça, perdão e salvação. E perto da 9ª, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Senhor Jesus, nós te glorificamos mais uma vez, porque a tua presença neste lugar é real. Senhor Jesus, nós entregamos nossas vidas a ti, Senhor, pois só o Senhor tem a chave da vida e da morte nas mãos. O Senhor sim se entregou naquela cruz por nós, mas ao terceiro dia o Senhor ressuscitou. Nós não adoramos um Deus morto, pois nós adoramos um Deus vivo. Senhor Jesus, obrigado por todos os dias estar conosco, Pai, tanto nas aflições, nas alegrias, nas lutas, nas vitórias, mas o Senhor está conosco. Obrigado pelo teu amor, Jesus. Obrigado por teu amor ímpar, ponto de Deus, teu Pai, ter te entregado para salvar, morrer em meu e em seu lugar. O nosso Senhor, o nosso Redentor vive. O nosso Jesus está vivo e reina para todo sempre. Neste momento, os irmãos somente estão com a oportunidade de trazer os dízimos e ofertas. Que vocês venham entrar, mas volte, continue em pé. Vamos professar mais uma verdade do Senhor Jesus em nossas vidas. Com mais a canção, vamos glorificar e exaltar o Senhor. A letra pode ser um pouco nova, a música pode ser um pouco nova, mas que você entregue o melhor louvor para o Senhor, pois Ele sim é merecedor de todas as coisas que há. Oh Jesus, muito obrigado, Pai. Podia ter rejeitado, mas não rejeitou. Então assim foi levado
do teu santo nome, Pai. Pois o Senhor é um Deus vivo. Não há potestades que nos impeçam, não há demônio que nos impeça, não há nada que nos impeça, pois somos filhos do Deus vivo. Pois somos filhos do Deus vivo. Oh, Espírito Santo de Deus. Tu, Espírito Santo de Deus, nós queremos mais da presença, Pai. O Senhor não morreu à toa, morreu para que eu pudesse estar vivo aqui hoje. Obrigado, Jesus. Muito obrigado pela tua morte e ressurreição. O mal não parou, a morte não parou e nada parará o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Alfa, o homem ao princípio e fim. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus, nós agradecemos o teu nome mais uma vez, Pai. Acenda a tua igreja, Espírito Santo. Acenda o teu povo, Espírito Santo. Nós não queremos estar aqui de enfeite, Pai, para que a brilha, não. Nós queremos que a tua luz brilhe em nós, Senhor. Oh, aleluia. Espírito Santo de Deus, tua neste lugar. Obrigado. Hoje nós não comemoramos chocolate, nós comemoramos o Rei vivo, pois o Senhor está vivo e não há outro digno de honra, de glória, de louvor e de majestade. Não é coelho, é o sangue do Senhor vertido naquela cruz, para que hoje eu e você tenhamos vida e vida eterna. Vamos louvar, fiquem de pé, glorifiquem o Senhor. Se não souber a letra, pule, bata palma, mas glorifique o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. A palavra é somente obrigado. A sua morte fez que hoje nós pudéssemos ter vida e vida abundante no Senhor. Nós te agradecemos também, Senhor Jesus, pelos dízimos e ofertas depositados nesse altar, Pai. E aqueles que ainda não puderam contribuir, que o Senhor venha estar de forma sobrenatural, abençoando, que aí abrindo portas, Senhor Jesus, para que possa, sim, nos próximos meses entregar o dízimo e oferta para a honra e glória do teu santo nome, para o crescimento da sua obra, Senhor Jesus. Muito obrigado, abençoe a vida de cada um que pôde contribuir, Pai. E dobra, Senhor, aqueles que ainda não puderam contribuir, mas que em breve possam contribuir para o teu reino. Em nome de Jesus, amém. 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 Glória a Deus, irmãos, podem sentar. Nesse momento, eu gostaria de conhecer aqueles que nos visitam pela primeira vez. Nós temos uma família aqui. Eu vi uma família chegando ali, mas não sei porquê, mas o rosto deles é familiar. Sim, então é por isso que para mim o rosto é familiar, mas é a primeira vez que vocês vêm aqui, não é isso? Qual o seu nome? O Wildney, isso? Você? Paulo? Luiz? Tailine? Tailine, gente, olha! A segunda que não ouvi, né? A primeira foi que minha mãe ouviu e deu o nome da minha irmã, agora a terceira, Tailine, então, que eu ouço, né? Tailine é o nome da minha irmã, não vou esquecer. Você é o Pedro e a tia de Richard, não é isso? Mas me deu muita vacina. Entreguei.
Tem mais alguém que nos visita pela primeira vez hoje? Além dessa família linda? Pela primeira vez não, tem uns rostinhos ali, mas que já têm vindo, que estavam um pouquinho sumidos e vieram novamente, né, Julinha? Julinha não demora pra vir não, que a tia Carol sente saudade. Vem mais vezes, ó, vou te buscar, hein? Pode? Pode? Que Deus continue abençoando a vida de vocês. E o que nós iremos dizer para os nossos visitantes? Sejam bem-vindos em nome de Jesus e voltem sempre. E se gostar, pode ficar. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor continue abençoando a vida de vocês. Que vocês sintam-se bem, nosso bem. Nós estamos na casa do Pai, lugar para adorar e agradecer esse Deus que é maravilhoso. E nesse momento nós teremos uma participação, uma coreografia com o grupo Águias do Senhor, que estão ali já todas preparadas. Deixa eu só puxar aqui para não ter nenhum problema. Não existe amor maior que o de Jesus, e por todos seus amigos ele se deu, e com braços bem abertos lá na cruz, recebeu todo o pecado que é meu. Maior que a montanha, maior que o mundo inteiro, o amor do meu Jesus, que me amou primeiro. Maior que a montanha, maior que o mundo inteiro, o amor do meu Jesus, que me amou primeiro. João 3,16 diz: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Não existe amor maior que o de Jesus, e por todos seus amigos ele se deu, e com braços bem abertos lá na cruz, recebeu todo o
Glória a Deus. Que o Senhor continue abençoando a vida dessas meninas lindas. Que elas continuem sempre adorando e engrandecendo o nome do nosso Senhor. Amém? Amém. E naquele dia o céu silenciou, a pedra fechou o sepulcro e a esperança parecia enterrada. Parecia o fim, mas Deus ainda estava escrevendo a história. No terceiro dia, a pedra foi removida. A morte não pôde segurá-lo. Jesus ressuscitou e porque Ele vive, nós também temos vida, esperança e vitória. Amém? Aleluia. Vamos declarar nesse momento que Ele ressuscitou. Glória a Deus. Aleluia. Vamos nos colocar de pé mais uma vez. Nós estamos nesse domingo, um domingo especial. Nós não estamos aqui à toa. Graças ao nosso Jesus, nós estamos aqui. E eu convido os irmãos a lerem esse versículo junto comigo. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Aleluia! Quem crê nessa palavra? Aleluia! Jesus ressuscitou e nós estamos aqui por tua causa, Jesus. Obrigada, Senhor, pela tua entrega. Obrigada por esse teu amor grandioso, Jesus. Nós estamos aqui exaltando o teu nome, Pai. Por tua causa nós estamos aqui, Jesus. Então receba, Pai. Receba as nossas vidas, Pai. Receba o nosso coração nessa noite. Fale, Senhor Jesus, aos corações nessa noite. Se ainda há alguém aqui, Pai, que não tem esse entendimento do que foi a tua entrega na cruz, Pai, que essa pessoa não venha sair daqui dessa mesma forma que entrou. Trabalhe nos corações nessa noite e que todos nós juntos possamos exaltar o teu nome, o nome de Jesus que está sobre todo o nome, o nome de Jesus que vive e reina para todo sempre. Jesus ressuscitou e é por isso que nós estamos aqui. Aleluia, Jesus. Sobre si pecado e dor, Ele se deu. Na cruz o meu rei se entregou, Ele venceu, e todo o poder Ele tomou, poderoso morte, onde está o teu aguilhão? Ele venceu, meu rei venceu.
de receber o nosso melhor nessa noite, Jesus. Nada pela metade, Jesus. O Senhor merece tudo. Tudo. O Senhor nos merece tudo, Jesus.
sempre dizer sim. Aleluia, glória a Deus. Gostaria de convidar o diácono Homero, nesse momento, para que esteja orando pela vida do nosso pastor, que estará trazendo a reflexão dessa noite. Graça e paz, amados. Amém. Vamos abrir os nossos ouvidos espirituais para que a gente possa não só entender o que o Senhor tem para nós nessa noite, mas que nós possamos sair daqui e colocarmos em prática tudo aquilo que nós vamos ouvir por parte do nosso Deus. Amém? Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui está o teu filho, pastor Valdeci. O Senhor já falou com ele. Que o Senhor continue usando como um canal de bênção aqui nesta noite. Que a tua Shekinah seja derramada sobre ele, que o teu Espírito Santo, ó Deus, venha instruí-lo, capacitá-lo, para que nós possamos entender o que o Senhor tem para nós. Ó Deus, que cada ouvido aqui seja desobstruído neste momento, Pai. Ó Deus, que o inimigo, ó Deus, bata em retirada e que nós possamos ouvir somente aquilo que vem do Senhor. Usa-o conforme o teu querer e a tua vontade. Essa é a minha oração agradecida e confiando que em ti o teu servo é mais do que vencedor. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Amém? Amém. Muito bem, que maravilha é estarmos na presença do Senhor, louvando e exaltando ao nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Amém. Eu respeito a você que porventura não pôde ficar de pé, louvando e exaltando o nosso Deus, mas uma coisa eu digo: o nosso Deus é merecedor de todo o louvor. Amém. Essa noite nós exaltamos a Jesus Cristo, aquele que vive e reina e voltará para buscar a sua igreja. E por isso nós devemos louvar e exaltar com todo o nosso vigor, com toda a nossa força, porque Ele é merecedor. Deus nos dá tudo e nós não merecemos nada. Essa é a realidade. Ele nos dá tudo e nós não merecemos nada, porque nós, como humanos que somos, temos uma tendência a sermos ingratos, e tem momentos que nós esquecemos do que Deus fez, do que Deus faz por nós. Esquecemos do que Ele tem feito por nós e tocamos a nossa vida, nossas atividades, e não paramos para agradecer a Deus pelo que Ele tem feito. Não é verdade? Não tem momento que a gente está com tanta atividade, tanta correria, que a gente não para agradecer, a gente só quer resolver problemas. São tantos problemas para resolver, tantas coisas, que nós, em nossa correria, não paramos para falar com o Supremo. Não paramos para agradecer a esse Deus maravilhoso, a esse Deus que enviou seu Filho Jesus a esse mundo para padecer,
para morrer numa cruz, mas o importante é que ele não está morto, ele está vivo e voltará para buscar a sua igreja. Muito bem, irmãos, e hoje se comemora a noite de Páscoa, esse final de semana de Páscoa, semana em que muitos que passam todo o ano sem ir à igreja ou sem lembrar do Deus Criador, para refletir, não come carne, só come peixe, não sei muito bem como é a tradição, mas só come peixe, não come carne, respeitam, brigam com aqueles que falam que vão comer carne, mas depois que passou esse final de semana, vidas que seguem, tudo normal. E a gratidão ao Supremo, e a reverência, e o respeito, e a adoração, aonde fica durante todo o ano, até chegar a abril do ano que vem. Onde fica? Aí em abril do ano que vem, lembra-se de novo, volta aquele final de semana, onde é um final de semana de respeito, de reflexão. Amados, nós precisamos refletir todos os dias a respeito de Jesus Cristo, que morreu por nossas culpas. E ele, impressionante isso, ele morreu em nosso lugar, mas ele quer nos salvar. Ele não quer que ninguém se perca. Talvez você não entenda, porque no meu lugar eu não fiz nada para isso. Morreu por toda a humanidade, porque toda a humanidade é pecadora, toda a humanidade é errante. A partir do momento em que Adão errou, todos os seres humanos levaram a culpa do pecado. E é nesse Jesus que nós encontramos a regeneração. E ele quer salvar a todos. Ele não quer que ninguém se perca. E esse foi o objetivo dele, vir a esse mundo. Ele veio para nos dar a chance de regeneração, de restauração, para que através de Jesus, pelo sangue de Jesus, nós tenhamos vida e vida eterna. Mas engraçado, amados, que eu dei uma pesquisada a respeito da Páscoa e não achei em momento algum falando do chocolate e nem do coelho. Detalhe, né? Desculpa aí, né, quem ainda tem essa tradição, mas eu não achei, né? Chocolate eu como, porque eu ganho muito, mas não sou muito fã de comer muito chocolate também não. Mas eu ganho bastante chocolate, como chocolate, mas não digo para comer muito chocolate. Tem gente que aproveita para se esbaldar no chocolate, né? Aproveita para comer os ovos em que o coelho manda, né? Mas eu não achei nada a respeito do coelho, nem nada a respeito do chocolate. Mas se nós dermos uma olhada no contexto histórico sobre a Páscoa, eu vou tentar ser bem rápido. Lá em Gênesis capítulo 15, lá começa, né? A Bíblia toda lá está relatando, né? Apontando para Jesus Cristo. Mas lá em Gênesis capítulo 15, versículos 13 e 14, nós vimos ali Deus falando a Abraão que sua descendência ficaria em média de 400 anos na servidão, vivendo um período de servidão. Então, amados, o interessante é que o tempo foi passando e essa palavra veio a Abraão que sua descendência passaria por esse período de servidão. E depois de um tempo veio José, que vocês conhecem a história de José, que já está lá em Gênesis 45, que veio ser um bisneto de Abraão. E vocês sabem que a história que ele foi vendido pelos seus irmãos, e depois ele foi levado pelos ismaelitas até o Egito, se tornou
governador do Egito, e depois o povo começou a passar por uma grande fome, e os familiares de José chegaram até o Egito, e ali ele acolheu os seus familiares para que eles tivessem mantimentos. Isso é um contexto histórico. E depois de um tempo, Deus levantou ali no Egito Moisés, o qual se tornou neto de Faraó. Antes, porém, quando José morreu, foi levantado um rei que não conheceu a José, que foi o faraó, um dos faraós, né? Ele não conheceu a José. E aquele homem começou a escravizar os israelitas. Ele começou a escravizar os israelitas. Depois, então, se levantou Moisés, e Moisés, ele se tornou neto de Faraó, porque ele foi um filho de criação de uma filha de Faraó. Mas ele era da linhagem do povo hebreu. Ele sobreviveu pela misericórdia, porque as parteiras desobedeceram a ordem que todos os homens que nascessem era para morrerem, era para matarem todos os homens que nascessem. Então, amados, através de Moisés, esse povo seria liberto. Deus levantou Moisés, Deus permitiu que Moisés vivesse dentro do palácio, tinha todas as riquezas dentro do palácio, ali junto com o povo egípcio, mas ele não era um egípcio. Ele foi criado pela filha de Faraó. Ele tinha ali todas as riquezas. Mas o plano de Deus é que Moisés, através dele, aquele povo fosse liberto. Aquele povo que estava sendo escravizado fosse liberto. Então Deus fala a Moisés para ele ir até Faraó para pedir a libertação daquele povo. Estamos lá já em Êxodo capítulo 3. E para que o povo fosse liberto, Deus enviou 10 pragas para que viesse mexer com o coração de Faraó. Deus enviou 10 pragas. Está aqui no livro de Êxodo todas essas pragas que Deus enviou. Mas a 10ª praga seria a morte dos primogênitos. Essa praga seria uma praga que iria exterminar todos os primogênitos dos povos egípcios, inclusive o primogênito dos animais. Deus agindo a favor do seu povo. E Êxodo capítulo 12, versículo de 1 a 20, não vou ler, senão a gente vai se estender muito no horário, mas Êxodo capítulo 12, versículos de 1 a 20, nós vimos que no momento em que foi anunciada a 10ª praga, no capítulo 11, logo a seguir foi instituída a Páscoa. A Páscoa foi instituída aqui em Êxodo capítulo 12 em diante, onde o povo sairia do Egito.
onde o povo seria liberto das garras de Faraó, onde o povo seria liberto da escravidão. Mas qual foi a ordem para que viesse ser realizada essa Páscoa? Eu não vou falar todos os detalhes, mas a palavra ela nos diz que o povo deveria pegar um cordeiro novo de no máximo 1 ano, sem defeito, e viesse a sacrificar esse cordeiro. E a carne desse cordeiro deveria ser comida assada na brasa. Não poderia cozinhar com água, nada disso. Assado na brasa. E o que sobrasse desse cordeiro, a cabeça ou as fissuras, não deveria amanhecer o dia, deveria ser queimado, não poderia sobrar. Toda a carne deveria ser comida pelo povo. Se tivesse uma família pequena, teria que juntar-se com outra família para que comessem toda aquela carne. E o que não desse para comer, as fissuras, digamos assim, que fosse queimado, mas que não fosse deixado em qualquer lugar. E essa carne, ela deveria ser comida com ervas amargas e com pães ázimos. Pão sem fermento. E esta foi a ordem do povo. E teve um período, né? Faltando 10 dias para pegar o cordeiro, depois aos 14 dias. A palavra nos diz no mês de Abib, que é o calendário da época, o calendário judaico. Eu não vou entrar nesses detalhes, você pode ler em Êxodo capítulo 12. Mas o fato é que a Páscoa foi instituída na época desta forma. Mas e daí? O sangue do cordeiro deveria ser passado nos umbrais das portas e na parte de cima das portas da casa dos israelitas. Porque naquela noite iria passar o anjo da morte, levando todos os primogênitos. E a casa que estivesse marcada com o sangue do cordeiro, a morte não entraria. E desta forma, o povo obedecendo, os israelitas obedecendo, eles não passariam pela morte, pela perda dos seus filhos. E os egípcios, não sabendo, os primogênitos seriam mortos. E depois o povo continuaria realizando essa Páscoa em lembrança do que Deus havia feito por eles ao saírem do Egito. Então aqui falou de cordeiro, falou do sangue do cordeiro, falou dos pães ázimos e falou das ervas amargas. E depois que o povo obedeceu, depois que o povo conseguiu ser liberto, que Faraó, nesse momento, ele amoleceu o coração e libertou o povo, porque a situação deles foi terrível, perdendo todos os primogênitos. Houve morte por todo o lugar, só não houve na casa daqueles em que estavam marcados com o sangue do cordeiro. Então, qual seria o significado da Páscoa aqui que nós podemos entender? A Páscoa, ela tem o significado passar por cima. Passar por cima. Onde foi realizada a Páscoa, onde obedeceu, onde foi marcado pelo sangue do cordeiro, o inimigo, a morte, passou por cima, não tocou naquela casa em que foi realizada a Páscoa. Não tocou naquela casa. Você quer ser livre do inimigo? Seja marcado pelo sangue do cordeiro.
Você quer ser livre do inimigo? Obedeça aos mandamentos de Deus, às ordenanças de Deus. Isso nos dá livramento. Não permite que o inimigo entre para fazer ruas. Mas aquele povo que era confiante nos bens, nas riquezas, nos palácios, eles confiavam em tudo isso, passaram por morte, passaram por pragas terríveis, mas o Senhor estava sempre protegendo os seus, aqueles que obedeciam, aqueles que sofriam ali na escravidão, mas estavam temente ao Senhor. Essa foi a Páscoa daquela época. E a carne daquele cordeiro representava o cordeiro que no futuro seria dilacerado a favor da humanidade, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Os pães sem fermento significava pressa, a saída depressa do Egito. O povo deveria realizar a Páscoa naquela noite, mas prontos para partir, já cingidos, vestidos, preparados, já tinham ido nas vizinhanças, buscado todos os recursos. A palavra nos diz isso, porque ao realizar a Páscoa, ao passar a morte, eliminando os primogênitos, eles seriam libertos, e eles teriam que estar prontos para partir. Prontos para partir. Significa que diante do nosso Deus precisamos ter prontidão. Precisamos ter prontidão diante do nosso Deus. E aquelas ervas amargas representavam o tempo de escravidão ali, o tempo que eles passaram de dificuldade na mão dos egípcios. Mas engraçado, meus irmãos, interessante é que a palavra, desde Gênesis, ela aponta para Jesus Cristo. Se nós dermos uma olhadinha lá em Isaías 53, Isaías 53 também, o profeta Isaías já fala a respeito desse cordeiro. Lá foi realizada a Páscoa, onde o povo foi liberto. Ali um cordeiro foi sacrificado para livrar o povo da escravidão. E toda a época que o povo iria realizar a Páscoa, muitos cordeiros morriam, muitos sangues eram derramados a favor do povo, ou lembrando de que o povo havia sido liberto daquele período de escravidão. E da mesma forma, Isaías também, ele profetizou sobre esse cordeiro, que ele passaria por sacrifício a favor do povo. Isaías 53 nos diz: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moídos pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, humilhado,
mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem que dele cogitou, porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e como os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Intercedeu pelos transgressores. Por isso eu falei, ele padeceu por nós, padeceu no meu lugar, ele padeceu no seu lugar, mas ele quer nos salvar. Isso é interessante demais, irmãos. Padecer por nós, nós não merecemos nada, mas ele padeceu e quer nos salvar. Ele quer o melhor para a sua vida. Ele quer te dar vida e vida eterna. Ele quer te dar vida e vida eterna. Interessante, irmãos, que a Páscoa judaica daquela época, né, ela apontava para o futuro, para o Cordeiro Pascal que viria. Mas hoje a ordenança que nós temos é a ceia do Senhor. Hoje a nossa Páscoa é a ceia do Senhor. É a memória do Cordeiro que já veio. É a memória do Cordeiro que já veio. Naquela época se sacrificava cordeiros mesmo, mas era apontando para o Cordeiro que viria para nos salvar, que era Jesus Cristo. E hoje a nossa Páscoa é a ceia do Senhor. Não é o coelho, não é o chocolate, não é o deixar de comer a carne para comer o peixe, com todo respeito a quem usa a tradição, mas a Páscoa não é essa. A nossa verdadeira Páscoa nós devemos realizar sempre em memória de Jesus, o qual veio e morreu, foi sacrificado, o seu sangue foi derramado a meu favor, a seu favor. Esse Cordeiro veio e padeceu, mas através desse Cordeiro nós teremos vida e vida eterna. Em Mateus, agora nós vamos para o Novo Testamento, Isaías, ele profetizou, e aqui em Mateus o Cordeiro já veio. O Cordeiro já estava entre os homens. E nós temos aqui no capítulo 26 de Mateus, nós temos a seguinte palavra: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos
porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras, onde Jesus foi crucificado. Aqui ele estava nesse momento com os discípulos, e aqui ele realizou a última Páscoa, e aqui ele mostrou que o pão estava representando o seu corpo, o vinho, o seu sangue que seria derramado, o seu corpo que seria dilacerado na cruz a favor de muitos. E isso aconteceu. Você pode não crer, mas está na palavra. Isso aconteceu por minha causa, por sua causa, ao meu favor, ao seu favor, para que tenhamos vida e vida eterna. E depois, se nós olharmos aqui, ainda em Mateus 27, apenas os versículos 35 e 37 nos diz: depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. E assentado ali o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Então Jesus, ele foi morto, Jesus, ele foi crucificado, e Jesus, ele foi morto numa cruz. Ele passou pela morte, a morte mais terrível e humilhante para um judeu. Ele teve que carregar a sua própria cruz até chegar ao lugar da crucificação chamado Gólgota. E ali ele foi crucificado, e ali ele foi morto, aquela morte terrível. A palavra nos diz ainda aqui no capítulo 27, versículos 45, nos diz o seguinte: desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Mesmo vindo ao mundo com esse propósito, com esse plano de Deus para padecer pela humanidade, mesmo sendo o Cristo, o Filho de Deus, mas aquele estava nas condições de homem, e ele se sentiu desamparado naquele momento. Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Imaginemos nós, um homem que veio a este mundo, o enviado de Deus, um homem que realizou muitos milagres, um homem que fez obras e obras maravilhosas, um homem que acalmou a tempestade, o vento obedeceu àquele homem, o mar obedeceu àquele homem, curas foram realizadas, mas tinha um plano na vida daquele homem: padecer por mim e por você. É o Deus encarnado. Ele veio a esse mundo como um homem para deixar vários exemplos para nós, mas depois ele teve que passar pelo processo. Você sabe qual o processo que você tem que passar aqui nessa terra? Às vezes nós passamos por coisas simples, pequenas, e já nos desesperamos. Às vezes já passamos por coisas um pouco mais difíceis de se ver, de superar. Mas
embora tendo sido muito difícil o processo, mas o que Jesus, o Cristo, né, o que ele passou, não se compara pelo processo com o processo que eu já passei, ou que ainda hei de passar, ou que qualquer família já passou, ou que ainda há de passar. O processo que ele passou não se compara com nada que nós passamos. E o mais difícil, passar por todo esse processo e ainda interceder por aqueles que estavam fazendo tudo isso com ele. Isso é amor. Isso é amor. Isso é amor de Deus. Você já parou para refletir sobre esse amor de Deus pela humanidade? É uma coisa difícil de entender, difícil de explicar. Quanta de misericórdia Deus tem tido por nós. Quantas coisas boas Ele já fez por nós, por você que está aqui nesta noite. Você já parou para refletir? Você já parou para agradecer a Deus todos os dias? Não é só um período que venceu o processo, é todos os dias. É como eu falei, não adianta daqui um ano voltar a se lembrar, tem que ser todos os dias. A nossa vida deve ser uma vida de gratidão ao Senhor, trazer à memória o que Jesus Cristo fez e tem feito em nossas vidas. A nossa vida deve ser uma vida de gratidão. E já encerrando esta palavra nesta noite, aqui em Mateus capítulo 28, a partir do versículo 1, nos diz o seguinte, nos diz já a ressurreição de Jesus. No findado sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia, que ele foi crucificado. E José de Arimateia pegou o seu corpo, levou para um túmulo que tinha, guardado lá, da família, pediu lá às autoridades e sepultou Jesus naquele túmulo. Mas ele não ficou ali. Então o anjo disse: ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou. Aleluia! Glória a Deus! Ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Glória a Deus. Então Jesus lhe disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Jesus veio ao encontro daquelas mulheres. Quando você busca ver Jesus, Ele vem ao seu encontro. Quando você quer estar com Jesus, Ele vem ao seu encontro, Ele te abraça. Ele quer o melhor para você.
Esse Jesus, ele ressuscitou. E aquelas mulheres acreditaram e foram. Elas não duvidaram. E elas tiveram esse maravilhoso encontro com Jesus. Esse brilhante encontro com Jesus. E elas reconheceram e elas o adoraram. Jesus quer que você o adore. Jesus quer que você o reconheça. Jesus quer que você vá e encontre, porque Ele está vindo ao seu encontro. E muitas vezes Ele quer estar com você e você se desvia. Você se desvia. Você tem que ter desejo de estar com Jesus. Você precisa reconhecer esse Jesus que não está morto. Ele ressuscitou. Ele voltará para buscar a sua igreja. Você precisa deixar ser marcado pelo sangue do Cordeiro. Você precisa deixar ser marcado pelo sangue de Jesus. E para isso, você precisa ter fé. Você precisa crer que esse Jesus, ele veio a esse mundo com esse propósito. Ele morreu, ele padeceu, ele passou pela morte de cruz para vos salvar. E você sendo marcado pelo sangue do Cordeiro, você está livre de toda a escravidão do inimigo. Você está liberto. O inimigo não tem poder sobre sua vida, porque você está liberto. O espírito da morte não terá poder sobre a sua vida. Todos nós iremos morrer fisicamente. Isso aí é um fato. Ninguém vai ficar para semente, é o que o mundo fala, né? Mas espiritualmente, nós teremos vida e vida eterna. Você sabe o que é vida eterna? É uma eternidade com o Senhor. Ou uma eternidade no inferno. Você pode viver com Cristo eternamente, ou pode viver no inferno eternamente. É o que nós que cremos na palavra entendemos, é uma realidade. Só que poucos falam porque é uma palavra dura. É uma palavra dura. Falar que a pessoa que não se arrepender, se não se restaurar em Cristo, não se regenerar em Cristo, vai viver a eternidade, porém, sem Cristo. E sem Cristo é onde? A palavra diz no Hades, né? No inferno. Isso é triste. Mas nós não temos poder para falar para pessoa nenhuma que ela vai para o inferno. Nós não temos essa autoridade para falar isso. O que nós temos é que falar a você que você precisa buscar a Cristo para você viver uma vida eterna com Ele no céu. Esse é o nosso dever de pregar. Busque a Jesus. Tenha esse encontro com esse Jesus que padeceu, mas ressuscitou. Convido o ministério para nós estarmos ministrando uma música, já para encerrar. Não sei se tem algo ainda depois ou não, né? Mas a palavra que eu tenho em João 3,16, agora, se possível, Marquinhos, eu vou usar, né, o seu aparelho aí, que hoje eu não usei, eu só li na Bíblia, né? João 3,16 nos diz o quê? Vamos recitar? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Fechou. Deus amou o mundo de tal maneira, uma maneira tão grande, tão sublime, que deu o seu Filho único, unigênito, único, Jesus Cristo. Ele deu. Jesus Cristo veio e se doou por mim e por você, para que nós venhamos crer. E se nós cremos, nós não perecemos, mas teremos vida eterna. E vida eterna nós alcançamos em Jesus, através do seu sangue derramado na cruz.
Se você partir deste mundo, você tem toda a convicção de que está com Ele. Neste momento, eu quero fazer um convite. Se tem alguém aqui nesta noite que ainda não tomou uma decisão ao lado de Cristo, de reconhecer a esse Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, nós gostaríamos de aproveitar esse momento esse em que estamos assim comemorando a paixão de Cristo, quando Ele foi morto naquela cruz, mas ressuscitou, e hoje Ele quer nascer também em seu coração, renascer em seu coração. Você gostaria de aceitá-lo como Senhor e Salvador nesta noite? Vem aqui à frente, ou levante uma de suas mãos, onde você está. No contexto histórico, a palavra de Deus a Abraão que o povo passaria por escravidão cerca de 400 anos, e o povo realmente passou. A palavra nos diz 430 anos
sendo escravizados ali no Egito. E você? Você está sendo escravizado? Você está vivendo no Egito sendo escravizado e quer permanecer sendo escravizado ou quer ser liberto através do sangue do Cordeiro? A oportunidade é essa. Se você ainda não tomou essa decisão, aceitando ao Senhor Jesus na sua vida como Senhor e Salvador, você está sendo convidado neste momento a vir à frente para levantar uma de suas mãos e nós vamos orar com você. Mas se você não quer tomar essa decisão hoje, a escolha é sua. Ninguém pode obrigar. Mas o fato é que nós como igreja só temos a te dizer que em nenhum outro há salvação, a não ser através de Cristo Jesus. Amém. E para alcançar essa salvação, precisa crer, precisa reconhecê-lo, precisa se arrepender dos pecados e buscar uma nova vida em Jesus. Que Deus te abençoe. Amém? Amém. Vamos orar ao Senhor. Deus, muito obrigado, Pai, porque aqui estamos reunidos na tua casa, trazendo à memória Jesus Cristo, qual veio a esse mundo e padeceu por toda a humanidade. Mas Ele vive, Ele está vivo, e Ele ressuscitou, e Ele voltará para buscar a sua igreja. E que nós possamos estar prontos, Pai, para aquele grande dia, aquele grande encontro, para estarmos te adorando, ó Pai, eternamente. Por isso, Pai, nós te agradecemos, porque Tu enviaste a Jesus Cristo a este mundo para a salvação de todo aquele que crê. Nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te glorificamos, Pai. E neste momento nós queremos, ó Pai, te agradecer por cada vida aqui nesta noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Antes de encerrar, eu só gostaria de lembrar que na próxima quarta-feira nós teremos ali nossa sede, um culto de gratidão ao Senhor pelo mutirão missionário que aconteceu aqui no dia 28, tá? E as demais programações seguem normal. Se houver alguma mudança, os irmãos serão informados através do grupo, ok? E eu louvo a Deus pela vida de cada um aqui nesta noite, cada um que está nos visitando, nossos irmãos aí, através da nossa irmã Geusa, né? Estão na cidade ainda, não estão agregados, né, em uma igreja ou afiliados, vieram nos visitar. Muito prazer de receber aqui a Tailine e a família, porque o nome dele eu já esqueci, mas o dela não. O nome dele é um nome bem diferente, mas é bonito, tá? Que Deus continue abençoando. Terá cantina também, né? Então nós vamos à bênção, o ministério continua aí, né? Levante suas mãos, vamos à bênção. Que o Senhor vos abençoe, meus pais. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém. Muito obrigado, Deus continue abençoando.